Em um mundo onde o dinheiro parece mover tudo, onde status abre portas e aparência define valor, um homem extremamente rico tomou uma decisão que ninguém jamais imaginaria. Ele tinha tudo o que muitos sonham a vida inteira para conquistar: sucesso, prestígio, poder e uma fortuna capaz de comprar quase qualquer coisa. Mas havia algo que o dinheiro nunca conseguiu lhe entregar: amor verdadeiro. Cansado de relacionamentos vazios, de olhares interesseiros e promessas que duravam apenas enquanto o luxo permanecia, ele decidiu desaparecer do próprio mundo. Não para fugir, mas para testar a essência das pessoas. Ele se atirou às ruas, fingindo ser um homem em situação de rua, um sem-teto. O que ele buscava não era piedade, nem atenção. Ele buscava a resposta para uma pergunta que o atormentava há anos: ainda existe alguém capaz de amar sem querer nada em troca? O que ele não sabia era que essa busca teria um preço emocional altíssimo e que a resposta mudaria sua vida para sempre. Miguel sempre foi visto como um vencedor. Empresário de sucesso, dono de uma fortuna construída com inteligência e muito trabalho, ele era admirado por muitos e invejado por outros tantos. Seu nome abria portas, seus cartões nunca eram recusados. Seus convites eram sempre aceitos. Mas por trás dos ternos caros e do sorriso confiante havia um homem cansado. Cansado de perceber que nos relacionamentos o interesse vinha antes do sentimento. As mulheres que se aproximavam elogiavam sua casa, seu carro, suas viagens, perguntavam sobre investimentos, sobre futuro financeiro, sobre conforto. Raramente perguntavam como ele estava se sentindo. Raramente queriam saber quem ele era quando o dinheiro não estava em pauta. Miguel se apaixonou algumas vezes. Em todas acreditou que era diferente. Em todas se enganou. Descobriu traições, mentiras, conversas escondidas e principalmente verdades dolorosas ditas sem nenhum pudor quando tudo terminava. Em uma dessas rupturas, ouviu algo que ecoou dentro dele como uma sentença. A mulher que dizia amá-lo, chorando, foi honesta pela primeira vez. Ela nunca o amou de verdade. Amava a segurança, o conforto, a vida que ele proporcionava. Aquela frase destruiu algo dentro de Miguel. Não foi apenas o fim de um relacionamento, foi o fim da confiança que ele ainda tinha nas pessoas. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, cercado por tudo aquilo que deveria representar sucesso, Miguel sentiu um vazio esmagador. Ele percebeu que estava cercado de coisas, mas faltava o essencial. Foi ali que nasceu uma ideia extrema, quase insana, mas que para ele fazia todo o sentido. Se o dinheiro atraía apenas interesse, então ele precisava se livrar dele. Não de verdade, mas aos olhos do mundo. Se alguém fosse capaz de enxergá-lo sem status, sem aparência, sem poder, então talvez ainda houvesse esperança. Miguel organizou tudo em silêncio. Vendeu bens que não chamariam atenção, transferiu sua fortuna para fundos anônimos, deixou sua vida confortável para trás e criou uma nova identidade. Roupas velhas, barba por fazer, postura curvada, olhar cansado. Ele escolheu uma praça simples, movimentada o suficiente para ver pessoas, mas invisível o bastante para ser ignorado. Ali, sentado em um banco frio, Miguel deixou de ser empresário. Tornou-se apenas mais um homem esquecido pela sociedade. Os primeiros dias foram um choque. Nada o havia preparado para o desprezo. Pessoas desviavam o olhar como se fosse uma ameaça. Algumas atravessavam a rua. Outras murmuravam comentários cruéis. Teve quem jogasse moedas no chão sem sequer olhar em seu rosto, como se alimentasse um animal. Teve quem risse, teve quem xingasse. Miguel sentiu na pele o que nunca havia vivido: a sensação de não valer nada, de não existir. As noites eram longas, o frio doía mais do que ele imaginava. A solidão pesava. Muitas vezes ele pensou em desistir. Pensou que talvez estivesse errado, que talvez não existisse mesmo amor desinteressado. Mas algo dentro dele insistia para continuar. Ele precisava daquela resposta. Foi então que, em um dia comum, algo diferente aconteceu. Uma jovem parou diante dele. Não jogou dinheiro, não desviou o olhar. Ela segurava um copo de café quente. Seus olhos não carregavam pena, nem curiosidade mórbida. Carregavam humanidade.
Ela estendeu o café e disse apenas que estava frio, que achou que ele poderia precisar. Miguel estranhou, não pelo café, mas pelo tom de voz. Havia respeito ali. O nome dela era Clara. Ela trabalhava em uma padaria próxima à praça. Não tinha roupas caras, não tinha pressa, não tinha arrogância. Nos dias seguintes, Clara voltou. Às vezes com um pão, às vezes com um sorriso, às vezes apenas para conversar alguns minutos antes do trabalho. Ela nunca perguntou por que ele estava ali, nunca fez perguntas invasivas, nunca tentou se sentir superior. Ela simplesmente o tratava como um ser humano. Miguel, acostumado a conversas vazias em restaurantes caros, começou a se surpreender. Clara falava de sonhos simples, sonhava em abrir uma pequena confeitaria, sonhava em ter uma vida tranquila, sem luxo, mas com respeito. Falava de dificuldades, de esforço, de esperança. Miguel ouvia. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava interessado no que ele possuía, mas no que ele dizia. Com o passar das semanas, uma conexão inesperada nasceu. Sem jantares caros, sem presentes, sem promessas grandiosas, apenas conversas, risadas tímidas e silêncios confortáveis. Miguel sentia algo que julgava ter perdido para sempre. Ele se sentia visto, visto de verdade. Não como empresário, não como milionário, mas como homem. E isso o assustava, porque quanto mais se aproximava de Clara, maior era o peso da mentira. Ele se perguntava todos os dias se estava sendo cruel, se tinha o direito de esconder quem era, mas também tinha medo. Medo de que, ao revelar a verdade, tudo aquilo desaparecesse. Medo de descobrir que até Clara mudaria ao saber quem ele realmente era. O amor cresceu em meio à simplicidade, um amor improvável, frágil e ao mesmo tempo intenso. Miguel começou a imaginar uma vida diferente, uma vida real. Mas o destino, sempre implacável, decidiu intervir. Em uma tarde comum, enquanto Miguel e Clara conversavam na praça, um homem engravatado se aproximou. Seu rosto mudou ao reconhecer Miguel. Chamou-o pelo nome verdadeiro, com respeito, com surpresa. Aquela única frase foi suficiente para destruir o disfarce. Clara ouviu. O mundo parou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Clara o encarava sem entender. O homem que ela acreditava ser um sem-teto era, na verdade, um empresário milionário. Tudo veio à tona ali, sem preparo, sem explicação prévia. Miguel tentou falar, tentou explicar, contou sobre a desilusão, sobre o plano, sobre o medo de ser amado apenas pelo dinheiro, mas as palavras pareciam pequenas diante do impacto. Clara se sentiu traída, não pelo dinheiro, pela mentira, pela sensação de ter sido parte de um teste, de ter sido observada, avaliada. Ela se afastou, com lágrimas nos olhos, sem gritar, sem escândalo, apenas machucada. Miguel ficou sozinho na praça, agora exposto, mais vulnerável do que nunca. Os dias seguintes foram os piores de sua vida. Ele voltou ao banco, mas Clara não apareceu. O frio parecia maior, o silêncio mais cruel. Pela primeira vez, Miguel percebeu que podia perder algo que o dinheiro jamais conseguiria comprar. Ele havia encontrado o amor verdadeiro e talvez tivesse destruído tudo por medo. Clara também sofreu. Lutava com sentimentos confusos, raiva, tristeza, decepção, mas aos poucos, algo começou a clarear dentro dela. Ela lembrou de cada conversa, de cada gesto, de cada momento. Percebeu que quando acreditava que Miguel não tinha nada, ela escolheu ficar, escolheu cuidar, escolheu ouvir. O amor que sentiu não nasceu da mentira, mas da essência. Depois de dias de reflexão, Clara voltou à praça. Miguel estava lá, o mesmo banco, o mesmo olhar cansado. Quando a viu, ele não conseguiu falar, apenas esperou. Clara respirou fundo e falou. Disse que se sentiu enganada, que doeu, mas disse também que percebeu algo profundo, que o amor dela não foi pelo dinheiro, nem pela história inventada, foi pela pessoa que ele mostrou ser. Ela disse que não perdoava a mentira facilmente, mas escolhia ficar pela verdade que descobriu em si mesma, que escolhia acreditar que pessoas podem errar por medo, mas também podem amar de verdade. Miguel chorou como nunca havia chorado.
não de alívio, de gratidão. Naquele momento, ele entendeu que sua busca havia terminado. O amor verdadeiro não se prova com testes, nem se compra com dinheiro. Ele se constrói com respeito, empatia e coragem de ser quem é um. Miguel deixou a vida de disfarces para trás. Usou sua fortuna de forma silenciosa para ajudar pessoas invisíveis como ele foi um dia. Sem holofotes, sem reconhecimento, Clara abriu sua pequena confeitaria, construída com esforço, sonhos e apoio verdadeiro. E juntos, eles provaram que em um mundo obcecado por aparência e status, ainda existe algo raro e poderoso: o amor que enxerga além das aparências, que nasce da essência e permanece quando tudo o resto perde o valor.